Eu te gravo assim. Benedetti é a esposa do Wright, então ele vai falar inglês, tá? E ela vai traduzir simultaneamente a palestra dele. Wright estudou há 20 anos no National Astrologia Society. Desculpa o inglês, mas tá certo. E estudou também com o Dr. Raman, que é mestre de astrologia hindu. O interessante foi que ele foi convidado, ele foi o único a ser convidado para terminar os estudos lá na Índia, pelo Dr. Raman, que foi um dos mestres dele. Wright, 2 livros publicados, a serem publicados. Um livro chama-se Nossa Vida Celestial, que justamente é sobre essa palestra que ele vai falar. É o futuro livro dele, que vai ser editado pela Ground, em maio de 93. E o livro dos trânsitos, também, que vai ser editado pela Nova Fronteira, e o seu propósito da alma também, outro livro que está sendo pela Nova Fronteira. Ele tem um livro já publicado, que é a Astrologia da Alma, da editora siciliana. Certo? Ele participou de 60 artigos publicados nos Estados Unidos, tá? Sobre astrologia, ele trabalha muito tempo com astrologia também. E ele faz um casamento aqui astrológico, já é uma outra atividade, também está dentro do contexto. É a astrologia sideral com a astrologia tropical. Tá? Ele vai falar dessa ligação também. Correto? Bom. Bem, e a palestra também é sobre o livro, tá? E outras coisas também. Ok? Ok? Yeah. Eventually and I work as a team. Trabalhamos como um time. Originally, the subject for this lecture was going to be based on my next book, Nossa Vida Celestial. But no começo a gente pensou realmente em falar mais sobre o livro da Nossa Vida Celestial. But because there are so many serious students of astrology here today, I decided to talk more about horoscopes. Então, como tem muitos estudantes de astrologia, hoje aqui o pessoal está sério na astrologia, porque a nossa vida celestial não é só astrologia, é um histórico, né? Mais filosofia. Então, como tem muitos estudantes de astrologia hoje aqui, ele vai colocar então vai falar mais sobre astrologia então, no caso, tá? Porque nossa vida celestial seria um outro tema, um pouquinho mais filosofia do que a prática da astrologia, tá? The basic concept that I want to talk about today is the concept of planetary archetypes. Quantos aqui falam inglês? No. Tá ótimo. Eu não sou profissional nisso, tá? Então, se a gente precisar de ajuda, a gente conversa, né? De qualquer forma, é o assunto que ele quer falar hoje. And the idea is that, an archetype is like a thought form. Arquétipo é como se fosse pensamento, uma forma de pensamento. And the horoscope can be used to identify. E o horóscopo pode ser usado para identificar the most important planetary archetypes for an individual. As partes mais importantes sobre o indivíduo. In relation to the idea of our having a celestial life, baseando no conceito de que nós tivemos uma vida celestial, this idea is that when we die, essa ideia é de quando a gente morre, we go and experience the planetary spheres. Nós vamos e experimentamos as esferas planetárias. And we return to a new life. E retornamos para uma nova vida na Terra. To apply what we learned in those realms. Para aplicarmos o que nós aprendemos nessas esferas planetárias.
some initiates and some shamans can do this while they're still in the flesh, in the body. Alguns iniciados e xamãs conseguem fazer isso enquanto estão aqui na Terra com o corpo, no corpo. And the basis of the Egyptian religion was that we have a celestial life. E uma pouco da religião egípcia é baseado no que a gente tem nessa vida celestial. And my research has shown that most of the major religions in the world are based on this concept. E a pesquisa que o Rai fez é baseado nessa The major religions. das religiões primárias, né, principais. And a long time ago, this was how astrology started. Há muito tempo atrás foi como a astrologia começou. The horoscope was a later development. O horóscopo foi desenvolvimento mais tarde. And in Babylon, in China, Babilônia, na China, and in India, na Índia, the horoscope was developed as a practical necessity. o horóscopo foi desenvolvido para uma prática, necessidade prática. The rulers, the kings, the pharaohs needed more practical help. Os reis, os faraós, eles necessitavam de uma ajuda mais prática, por isso desenvolveram. So the challenge for us today is to make a practical connection between a horoscope and our celestial life. O nosso challenge seria como nosso desafio hoje é como a gente conseguir identificar dentro do horóscopo a nossa missão de hoje. Yeah, right. All of this that we are doing here is all part of our celestial life. Tudo que fazemos hoje aqui faz parte da nossa vida celestial. We normally forget this, Nós normalmente esquecemos disso. but the urges and the influences that we feel, As influências que nós sentimos these are astrological influences, são influências astrológicas. and probably there is very little that we do that is not influenced astrologically. Provavelmente é muito pouco que não seja parte das influências. But only in this vision of a greater celestial life. Mas somente através dessa visão da vida celestial. Now, for the last 15 years, I have been working on how to make a connection between this grander view of astrology and a horoscope. Nos últimos 15 anos, ele tem tentado conectar essas duas visões, da celestial com a prática do horóscopo. And the connection that I was able to make was with the concept of planetary archetypes, archetypos planetários. E a conexão que ele encontrou foi através de arquétipos planetários. For example, the archetype of Jupiter, Por exemplo, o arquétipo de Júpiter. sabedoria, okay? Universalidade, arquétipo de Marte, coragem, ira, aggressiveness. Agressividade. Now, essa ideia it's simple. Uma ideia simples. Uma ideia And simples. sometimes the simplest idea is the one that works the best. Muitas vezes a ideia simples é que funciona melhor. But more difficult is how to use this concept of archetypes to interpret a horoscope. Mais difícil é como usar os arquétipos para interpretar o horóscopo. Okay, now there are essentially two ways. Essencialmente há duas maneiras.
One is what I'm going to show you today, Uma é o que ele vai mostrar hoje para vocês, which is more of a Western approach. que é mais uma abordagem ocidental. And the other, which I can share with you some other time, is about Hindu astrology. E uma outra que um dia, quem sabe, a gente pode abordar com vocês, mas precisaria de mais tempo, que é sobre a astrologia hindu. Astrologia hindu is muito complicado. Okay, now, there are some rules that can be used using methods that you probably already know. Há muitas regras que provavelmente vocês já conhecem. And I will summarize some of them now. Ele vai dar sumário para vocês agora. Now, I use both the tropical zodiac and the sidereal. Eu uso os dois zodíacos, a tropical e a sideral, I use both together at the same time. ao mesmo tempo. The first thing to do when looking at a horoscope A primeira coisa que você faz quando você olha no horóscopo is to forget about any details you know about the person that this. geralmente a gente procura, a gente vê, conhece pais de amigos, com a família, então você esquece que conhece a pessoa. Okay? Because you need to be objective Você tem objetivo, and follow the rules. de conhecer mais ou menos as regras. And otherwise, you'll be distracted by details you know about this client or this person. Porque você pode se distrair com detalhes que você conhece da pessoa e que não é bom você misturar. Okay, after you finish your evaluation of the horoscope, then you begin to bring in the details that you know about this person. Então, depois que você realmente já fez a sua análise, aí sim você pode trazer as coisas que você já conhece dessa pessoa. Okay, now the most valuable handle, we got the word handle? É a alça, ele quer dizer. Handle. Like, the first 1,000 clients that I had, I did not know any of them. Os primeiros 1000 clientes que ele teve, ele não conhecia nenhum deles. And I followed the rules. Ele seguia as regras. And I created a few new rules. E aí ele teve a oportunidade de criar novas regras. But it worked very well. Funcionou muito bem. And I offered a full guarantee on my consumers. If they didn't like it, they get their money back. And not one person ever asked for money. Ele dava a oportunidade da pessoa ter o dinheiro de volta se não gostasse. Nenhuma pediu até hoje. Okay, the idea is that the last 8 degrees of a sign A ideia é que os últimos graus do signo, that when you're looking at a horoscope, look at the planets, the ascendant and midheaven that are in the last 8 degrees of a sign. When looking at a horoscope, first look for planets, midheaven, and ascendant in the last 8 degrees of a a sign. primeira coisa que você vai olhar é os 8 graus, últimos graus do signo, olhando ascendente e meio céu, e esses planetas que estiverem nesses 8 últimos graus. Like the 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24. the last 8 degrees. 29 graus não vai ter. Yeah. Yeah. And that's the easiest way. Another way is to subtract 22 degrees. E a outra forma seria de subtrair 22 graus. Essa é a mais fácil. But Né? the idea is that if a planet is in the same sign in both tropical and sidereal, then the planet is going to be very strong and very characteristic of that sign, the connection with that Porque sign. se o planeta estiver tanto na tropical como na sideral, se você fizer a conta, ele estiver no mesmo signo, nos dois, ele é um planeta bastante forte com as características daquele signo.
batendo nos dois, né? And one other thing is that if a planet is in the last 8 degrees of a sign, then that planet will be in that same sign if you went to India and had a horoscope done in India. Se você fosse a Índia, que quem tem os planetas assim, nesses 8 graus, se fosse a Índia, teria o mapa federal dele assim, no mesmo signo. And now the exaltations, the degrees for exaltations Os graus para exaltação are a part of the things that Western students learn, but very rarely do they use these. Todo mundo aprende exaltação, mas muita gente não usa a exaltação. And I have found, and I have used it many times, that you can identify a planetary archetype, a strong planet, for an individual based on how close the planet is to its exaltation degree. Você pode encontrar a força desse planeta através da exaltação, o quanto ele está mais próximo daqueles graus de exaltação. So when you're looking at a horoscope, first thing to do is to look for planets that are in the last 8 degrees of a sign. Okay? Primeiro, então, você está repetindo, está recapitulando, né? That means that it'll be pure. It'll be. Que esse planeta será puro, planeta puro. And the interpretation that you would give for the planet in that sign will be very, very clear. A pessoa vai sentir bastante claro quando você estiver falando desse planeta daquele determinado signo, porque ele é bem puro. Like, for example, a real simple example, sun signs. Por exemplo, os signos solares. In India, sun signs are not important at all. Na Índia não é importante o sol, Signo. o signo solar. In India, the importance is on the strength of the planets. A importância na Índia são as forças dos planetas. And the rulers of the houses. E os regentes das casas. And this is sidereal. Isso é sideral. Okay, Não tropical, não sideral. but what I'm trying to do is to give some suggestions using concepts that you probably already know. O que ele está tentando fazer é dar conceitos que vocês já devem conhecer e poder utilizar através das duas astrologias. Okay, now, taking sun signs, if someone is born in the last week of a solar month, like someone is born in the month of May, in the week or 10 days, well, week is better, before the end of the solar month, like the solar month would be like the 21st, so the 14th to the 21st. Então, quem nasce entre 14 e 21 de cada mês, Yeah, mais ou menos. mais ou menos. Só para quem não tem, porque existe cálculo, né, para fazer, de chegar no planeta mais forte ou mais fraco. E existe programa para isso, a gente não precisa fazer mais à mão, né? Existe programa para isso. Mas para a gente ter só como uma... Try to get an idea of the, this is a loose idea here. People who are born in the last week of a solar month are pure, like a target that is born on, say, May the 16th or May the 18th. Pessoas, por exemplo, ele está dando um exemplo, que nasceram em maio 16, maio 18, que são puro. Pure. Porque vai bater com... Pure, you know, so you, it's A energia, né, é pura, paulina, que vai bater tanto no tropical como no sideral, vai ser o mesmo ciclo daquele sol. And what I suggest that you do is to try some of these ideas. And a simple one is sun signs. It works very well if you know people that have their sun in the last, what I call the last week of the solar month. Última
Yes. Signo solar. Yeah. When you use the basic characteristics of that sign for this person, você vai sentir facilidade de conversar com ela falando as características daquele signo, com certeza, que ela não tem essa mistura da tropical do sideral, entende? Se ela nasce no comecinho do mês, ela vai ser anterior também, ela vai ter por exemplo, o touro e Ares dentro dela. Ela, por exemplo, se nasce no comecinho do mês, ela vai ter o tropical e touro, o sideral e Ares. Se ela nasce naquele período, de 14 de abril, no final, última semana do signo solar, aí ela é pura, ela vai ser puro aquele signo. Would be the third destination? Like a third destination? Yeah, like that, but we're only talking about 8 degrees. Ele não está falando em graus agora, né? Ele só para você que não tem programa, só para você ter uma ideia de como isso funcionaria. Tá? I'm not an artist, okay? But let's imagine this is an iceberg. Vamos imaginar que esse é um iceberg. Okay? And actually this would be much bigger. Okay? Normally about 1/10 is above here and 9/10 down here. Então, 1 décimo para cima, 9 décimos para baixo. And on the surface, for example, someone could appear to be an Aries. Na superfície, alguém poderia ser um Ares. But underneath, they're more Piscean. Mas por baixo vai ter mais de peixes. But they have characteristics of both. Mas ele tem as características de ambos. Okay? And Então aí tem a tropical e a sideral embaixo. this works very well for Sol, Lua, and the Ascendente. Para Sol, Lua e Ascendente, isso funciona muito bem. Because you begin to see people as being more complicated than they appear to be. Você pode conhecer pessoas que são muito mais complicadas do que elas aparentam ser. But the people who are born with their Sol, Lua, and Ascendente in the last week of the solar month are not so complicated. As que nasceram, você pode fazer uma pesquisa entre vocês mesmo, que nasceu Sol, Lua e Ascendente no último mês solar, que aqueles dias que nós já colocamos, são menos complicadas, elas são mais fáceis de se reconhecer. And I have worked with this a real long time, and I hope that some of you will experiment with this Ele espera que alguns de vocês façam essa experiência própria e comecem a provar isso com vocês mesmos. Because in the United States, about 10% of the astrologers use the sidereal zodiac. Nos Estados Unidos, apenas 10% dos astrólogos utilizam a sideral. But they never use the tropical. Mas eles nunca usam a tropical. Quem usa só a sideral? In other words, the problem that sidereal astrology created was that when they became siderealists, they left the tropical behind. E uma coisa radical que acontece é essa: eles acabam gostando da sideral e esquecem que a tropical também pode dar utilidade, né? This is a very big mistake that they Um made. grande erro que eles cometem, né? Acabam ficando radicais em sideral e não é esse o propósito, né? Você deve casar as duas. The idea is to experiment with both. A ideia é experimentar as duas. Now, if you're using the sidereal, these exaltation degrees work very well. Okay, well, let's go over this because that way I can clear it off. A simple way to get a feeling for the strength of a planet
uma forma simples de você sentir a força do planeta is to first to subtract 22 degrees from the map, subtraia 22 graus no mapa, and then take each planet, Sol, Lua, Mercurio, Venus, Marte, depois pega cada planeta, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus. and these degrees should be memorized. You should not have to look them up. Você tem que ter isso já de memória, esses graus. And you look for how close each planet is to its own degree. Você veja qual o planeta que está mais próximo com esses graus. And an easy way to do that is if Sol is at days Libra, Por exemplo, o Sol a 10 de Libra it is very weak. é um planeta bastante, o Sol está bastante fraco. Okay? If Lua is at Trace Scorpion, Se a Lua it's very estiver weak. 3 de Escorpião também vai estar. And the same for the others. The opposite sign Os signos opostos ali são planetas mais fracos. Okay, so that's clear, right? You just, if the closer the planet is to its exaltation degree, the stronger it is. And if it's very near, then you're perhaps looking at a horoscope where the archetype of that planet is very clear. E aí você vai estar olhando, por exemplo, se ele estiver mais próximo da exaltação, que seria 10 Áries, se Sol for mais próximo da 10 Áries, ele estará, o arquétipo solar para essa pessoa vai estar muito claro. And archetype is basically a strong soul force. Força da alma. Força da alma seria o arquétipo do Sol. Arquétipo da Vênus, amor. Força da beleza. And the others. These are, the concept of archetypes does not, the basic characteristics that you have learned about the planets is essentially the same in this approach. The idea is to analyze the strength of planets. Com relação à interpretação, é a mesma que você usa, que você está acostumado na tropical. A ideia é só você sentir qual é o planeta mais forte, se esse planeta está forte ou não nesse mapa, se ele está fraco ou não nesse mapa. E é para você, como fala? Comparar com... Não, e sentir o arquétipo naquele planeta. Se ele estiver mais forte, o arquétipo está mais forte, está mais fácil. Retirar 23 graus do mapa sideral para Não, tropical. Então, tropical, para você encontrar o sideral. O nosso é o tropical. O que a gente usa normalmente no Ocidente é o tropical. É. Na Índia e alguns astrólogos hoje já usam o sideral. Como ele falou, 10% dos Estados Unidos usam o sideral, mas eles são muito radicais, eles acabam esquecendo da tropical, e não pode ser assim. Você tem que It's also very, as duas, né? sidereal astrology is very big in Germany. O sideral é bastante grande e forte também na Alemanha. There are a few differences in the archetypes that you may not have associated with planets before. I'll give you a few new ideas. Ele vai dar algumas ideias que devem ser um pouco diferentes da que a gente está acostumado a falar dos planetas. Para vocês também aumentarem um pouquinho mais o vocabulário sobre arquétipo. Né? Uranus. I'm trying to write Uranus, right? Would have to be Uranus. É que ele deixa na posição inversa, ela fica cá. Não. Well, okay, you have to forget. Urano, Urano and Saturno are the two that I think you will like to. Ele acha que o Urano e Saturno vai ser os dois planetas que vocês vão gostar mais de ouvir. Yeah, because normally Normalmente, Uranus is associated with rapid, quick changes, sudden changes. O Urano é muito associado a mudanças rápidas, né? Okay, and
Saturn is normally associated with not reluctance, but a limitation about change, like not wanting to change. E Saturno é muitas vezes associado a brecha para as mudanças, né? But the idea of change, mudança, is normally associated with Uranus and Saturn. Mas de qualquer forma, os dois estão falando em mudança, né? But the idea that I want to express is that Saturn is the planet of change. O que ele quer dizer mesmo é que Saturno é o planeta das mudanças. Not necessarily fast, rapid changes. Não necessariamente se ele é rápido ou se ele é lento. Ele é das mudanças. Yeah, and the idea is that if you have a strong Saturn, A ideia é que se você tiver um Saturno forte no seu mapa, then the archetype of change então o arquétipo da mudança will be something that will allow you to be able to take changes, big changes in life, without it being a big problem for you. Então mudanças para você serão mais fáceis, porque você vai estar tendo sempre tem mais preparo para essas mudanças. Né? See, Saturn allows you to tolerate. Ele permite que você tenha mais tolerância com essas mudanças. Now, if it's strong, Se ele for forte, but if it's weak, se ele for fraco no mapa, then every time you have a challenge in life, you change your situation. então aí você, toda vez que tiver um obstáculo na vida, você acaba mudando a sua If you have a problem in your marriage, you get a divorce. Você tem um problema no casamento, você vai simplesmente If you divorciar. don't like your job, you quit it and go try to find another job. Você vai procurar outro emprego se você não está gostando do emprego. And if you don't like the town you're living in, you move to another. Se você não gosta da cidade que você mora, você vai embora também. So this is an idea of the concept of Saturn. Saturn archetype is working, but it's weak, so it's working in a negative way. Então é um exemplo de como Saturno, o arquétipo de Saturno poderia estar funcionando na vida dessa pessoa, mas de uma forma diferente, dependendo se ele é forte ou se ele é fraco no tempo. Now, well, the Signs aspects is the next thing. Signs or houses. Well, let me... Signs, houses, and aspects. Okay? Well, first about houses, I'll do that if this thing will work. Jorge perdeu. Okay, we'll have to wait till he Ele gets quer back. mostrar para vocês, mas tem que esperar a But I casa. can explain. The angular houses, Casas angulares, first, fourth, seventh, and 10th, primeira, quarta, sétima e décima, hey, just in time. These angular houses are probably something that you all know about, but like a lot of things that you learn, you may not apply what you know. Ele está dizendo que você já deve conhecer bem as casas angulares, primeira, quarta, sétima e décima, né? Casa. The strength of planets in the angular houses and the strength of planets by exaltation are things everybody learns, but almost always forgets when you start looking at a horoscope. Ele fala assim que são coisas que a gente já aprendeu, né? Que é olhar as exaltações. Ou planetas que estão nos angulares, são coisas que a gente acaba muitas vezes esquecendo de botar na análise. So the problem about learning astrology is in application. O problema de aprender astrologia está na hora de fazer a prática dela. And as I said in the beginning, if you are looking at a chart of someone you know, there's a tendency to obscure, to confuse. Como ele falou no começo, principalmente se você acaba conhecendo já aquela pessoa, você acaba
se distraindo com os conceitos que já tem dela. But if you just follow the rules, you know, and then get a handle on the horoscope. Que se você seguir as regras, você vai conseguir arrumar uma alça nesse trabalho. Then after you do that, then you fill in the details about what you know about the person. Que aí você vai, depois que você coloca, então, o que você já conhece dela. Now, about signals. If you use the rule of subtracting 8, nice and dark, isn't it? Se você usar para signo, Then, os 8 graus, aquela regrinha dos 8 graus, then like the planets that rule 2 signs, planetas que regem dois signos, I have learned that if you, for example, with Scorpio, ele aprendeu que, por exemplo, Escorpião, if you look more at Mars than at Pluto, se você olhar mais para Marte do que Plutão, then what you're looking at is like how would you say, a wet Mars? não tem muito sentido em português o que ele vai falar. Marte con agua. Marte molhado, entendeu? Marte aguada. With a little Pluto, Com um pouquinho de Plutão. and you got Scorpio. Aí você tem Escorpião. If it is, and if you go with subtracting 8 degrees, Se você subtrair os 8 graus, the last 8 degrees, no, it's the last 8 degrees. os últimos 8 graus, The last 8 degrees. Then, if Mars is in Scorpio, se Marte estiver em Escorpião nos últimos 8 graus, then Mars is very strong in that map. então Marte é bastante forte nesse tempo. Now, normally you would only look at Aries, Normalmente você vai olhar Áries, né? but you have to also look just as well at Scorpio. Mas tem que olhar Escorpio também. And if you think about these exaltation degrees Se você pensar nessas signos de exaltação, as giving a pure strength to the planet, dando pura força aos planetas, in the same way that Mars and Scorpio give strength to Mars da mesma maneira que o Marte dá força ao Escorpião, or Aries, ou Áries, then you're getting an idea of following basic rules to analyze a horoscope to find out the strongest planets and the weakest planets. então você vai estar com uma regra para encontrar os planetas fortes e os fracos. Now, aspects, Agora, os aspectos. the biggest problem with Hindu astrology is that their system of aspects doesn't work. O problema com a astrologia hindu é que os aspectos para eles não funcionam. Well, for me they don't work. They work for the Indians. Para ele não funciona. Para como funciona para os indianos. To me, the greatest resource in Western astrology is the aspects. Para ele, para o Rai, a maior pesquisa que ele acredita no Ocidente, no ocidental ou tropical, são os aspectos. Well, the aspects work the same way whether you're using tropical or sidereal. Porque ele acredita que No, it's not a tropical. belief. Ele não é mesmo acreditar, ele está dizendo que tanto na tropical como na sideral, aspectos funcionam igual. Okay? Now, if you use sidereal together with tropical, Se você usar o sideral junto com o tropical, and some of these simple rules here about exaltation, e essas regrinhas de exaltações, angular houses, de casas angulares, and planets in their own sign, planetas dos seus próprios signos, then that's part 1. Okay? então essa é a primeira fase, primeira parte. Now the other part is the aspects. A outra parte já é os aspectos. Aspects are my favorite thing. Os aspectos é a parte favorita dele. I don't use the minor aspects, Ele não usa os aspectos menores. but the major aspects,
when you use a small orb, Quando você usa uma orbe menor, you can get some very excellent results in trying to identify the planetary archetype and whether the archetype is working well for that person or not. você tem uma ligação, você pode se encontrar com mais facilidade se o arquétipo está ou não funcionando com essa pessoa. Okay, give an example. Por exemplo, ele vai dar. If you have, like, let's say, Saturn, the ascendant here, Neptune here, you got a square there, opposition here. Okay, now, let's say that this is all within 1 or 2 degrees. Vamos dizer que esses aspectos estão tudo em 1 grau ou 2 graus. T-square? Quadratura? Quadratura T. Quadratura, okay, now, at this point, the Saturn archetype looks weak. It looks like it's creating a problem for the individual. The person would have a tendency to change all the time when things got... Se por um acaso ele estiver nessa posição, como está, essa quadratura T, então o arquétipo de Saturno, nesse caso, estaria negativo, porque o planeta está fraco. E So one thing that the person would tend to do would be a tendência da pessoa to seria idealize their partner, idealizar o parceiro, and then when things got rough, cut the relationship. e quando as coisas ficassem piores, mais difíceis, ele cortaria simplesmente a relação. So mudança, the archetype of mudança is working, but it's not working to the best benefit of the individual. Então, o arquétipo da mudança estaria funcionando, mas não estaria funcionando de uma forma positiva para aquela pessoa. Okay, so the next thing to do is, let's say that this Saturno was in a trigono, grand trigono. Vamos dizer, suponha que esse Saturno, ao mesmo tempo, tem esse trígono grande, de Lua com Marte. All right, so now Saturno is stronger all of a sudden, you know? Então, já dá uma força maior a esse Saturno, que é fraco no tempo. And the capacity for the person to endure very heavy changes is much greater. Então, para a pessoa tolerar as mudanças, seria muito maior. Ela conseguiria tolerar com mais facilidade. So, in a case like this, the Saturno is involved in 1, 2, 3, 4 important aspects. Aqui ele está envolvido em 4 aspectos importantes. So, one of the things that you could say about this person, just on looking at this alone, Só olhando só nisso aqui, is that this person will have a lifetime where change and new experiences and challenges will be going on all the time. They won't all be bad, but there'll always be changes going on all the time. Now you can have other people that don't have a Saturn archetype like that, and nothing happens to them. devagar. Então, eles se empolgam, eles falam muito. Então, Well, you would have a person who, in their life, would always be experiencing heavy, and by heavy changes, I mean the kind of changes that that you read about in books, in novels. I mean, seria uma novela na vida dessa pessoa. Seria a própria novela, entendeu? Ela estaria sempre passando por grandes mudanças o tempo inteiro na vida dela. E essas mudanças não seriam dificuldades para ela. Não estariam sendo dificuldades. well, no, they would be, no, you would. The whole idea is that it would be a life with a lot of change as opposed to a life where nothing happens. É o oposto de alguém que não tem nada acontecendo na vida, entendeu? There are people who go through life and nothing happens to them. Que tem pessoas que vão pela vida e nada acontece. But this person
everything will be happening. Mas para nesse caso, tudo estaria acontecendo para essa pessoa. Now, so the two ideas I'm trying to communicate are, first, that when you look at the planet, it has the most aspects that are close aspects, within 2 to 3 degrees. Então, uma ideia que eu quero passar é que você olhe aquele planeta que tem muitos aspectos, mas de 1 a 2 ordens de aspecto. 2 to 3. 2 a 3 ordens de aspecto. But 2 a 3 graus. okay, now, so you combine these other rules, these other ideas, Você combina junto com aquela regra do exaltação. and the Sideral, and then after you've done that, then the most important part is analyzing the aspect. Depois que você fez tudo isso, a segunda parte importante são os aspectos. Você olhar os aspectos daquele planeta. Another place, another area where I disagree with Hindu astrology is in the area not only of aspects, but in the area of houses. Da outra parte que ele também discorda da Hindu seria a relação de casas. In Hindu astrology, everything is based on the Lord of the house. Na astrologia indiana, tudo é baseado no regente da casa. And for me, it's the planet that's in the house. Para ele seria o planeta que estivesse na casa. Now, we have a list of things. Oh yeah, the example I just gave. I'll put it back. Saturn, Neptune, Mars, and when you have a challenging aspect, you look for a harmonious aspect with the same planet. Quando você então olhar para o aspecto, uma planeta que esteja com bastante aspectos difíceis, então olhar, lógico, a parte harmoniosa, a ligação dele com um Most planeta harmonioso. of you probably know this, but like in this example here, when you do that, you're going to get a complexity that has a positive and a negative side. Você vai ter um complexo de positivo e negativo aí. And the same way with using tropical and sideral, Da mesma forma, tropical e sideral, você tem as duas, positiva e negativa. Now, about aspects once more. If you look at like let's say take synastry. Por exemplo, sinastria. Synastry. Okay, you have person A and person B. Okay. Tem a pessoa A e a pessoa B. Okay, person A. Let's say person A is older than person B. Vamos dizer que a A é mais velha do que a pessoa B. Okay? So therefore you can look at the birth date of person B as a transit to the birth of person A. Okay? Então você pode olhar no mapa da pessoa B como um trânsito da pessoa A. Now, if you, when you're applying these ideas to the natal map, you can apply the same ideas to a synastria Você pode aplicar essas mesmas regras numa sinastria, por exemplo. Okay, and the other thing that you can do, still using just aspects and some of these basic ideas, Usando apenas aspectos e essas pequenas partes básicas. then if you are doing, let's say it's a couple, two people. Vamos dizer casal, 2 pessoas. Well, not necessarily married. Não necessariamente casados. And you want to do a prevision for one of them. Você quer fazer a previsão para um deles. You probably will have to do a prevision for the other one. O problema vai fazer também para o outro. So what you'll be doing is that you're looking at a comparison of aspects Então o que você vai fazer? Você vai estar fazendo uma comparação de aspectos through time. pelo tempo. And many times I would not
do a previsão for someone that was having marital problems without doing the previsão for the other person. Que normalmente ele não faria uma previsão para uma pessoa só, ele faria para as duas que estão tendo um problema, né, no casamento. One other thing about the sideral. If you're doing horario Se você está fazendo horário, and you use sideral, você usa sideral, and you look for the Lord of the ascendente, se você olhar para o regente do ascendente, again sideral, okay? na sideral, When you locate the planet that rules the ascendant in the house, se você localizar o planeta que é o regente desse ascendente, at the time of the question, no momento da pergunta, you can tell the client what the você pode até falar para o cliente qual a pergunta que ele vai te fazer. Understand? Deu para entender? The idea is that if you can answer the question, you ought to be able to know what the question is. Para você poder responder, você vai saber de cara qual vai ser a pergunta que ela vai I tried this one time in the States at it was Foi isso que ele yeah, I'm going. That's my next thing. Ele I vai dar. tried this in the States. About 10 years ago, there was an astrology society that had a psychic fair where all day you could come and get all kinds of consulting. 10 anos atrás ele participou de uma feira lá nos Estados Unidos e Astrology group. de um grupo de astrologia. And so I was able to schedule the consultas for every 20 minutes. Então ele tinha uma pessoa a cada 20 minutos que vinha fazer uma pergunta. Three per hour, okay? So I did the maps exactly on time, and the person had to be there exactly at the time for the... Então ele fez um mapa para cada 20 minutos e a pessoa tinha que estar exatamente naquele minuto lá. And one example, one person came and I told her what the question was going to be. She sent her daughter. Então aí no caso a pessoa veio e ela mandou a filha. And the ascendente was Libra, O ascendente era Libra, and Venus was in the 10th house. Vênus na 10º grau. And so I asked her if the question... Casa 10. Yeah. Okay. So this is Ciderol. Okay. I asked her if her question was about her concern about her social life when she goes to school in the fall. Então ele perguntou para a menina se a pergunta dela era sobre o estudo que ela ia fazer no inverno. Social life. E a vida social dela. And boyfriends. E os namorados, né? And that was exactly what her question was. She was afraid that she's going to a new school. How was she going to fit in? How was it going to work with the boys? E era exatamente essa pergunta que ela ia fazer, porque ela estava querendo saber se ela ia para uma nova escola, então ela estava toda preocupada como que ela ia ser recebida dentro dessa escola. And I told her she had absolutely nothing to worry about. She'll be very popular because she's very pretty and everybody will love her. E ele falou, deixou ela tranquila, que ela era muito bonitinha, que ela não precisava ficar preocupada, que ia tudo bem com So it ela. only took 5 minutes. Levou só 5 minutos. And that was it. There was nothing more to deal with. That was all she wanted. But if you can try that sometime. And see, you're primarily looking for the Lord of the Ascendancy Siderol in the house. Aí você olharia, então, o regente do ascendente, em qual casa que ela vai estar. And one other thing about Para descobrir a pergunta já. Always sideral. Siderol, yeah, Siderol. No sideral, a experiência dele é com a sideral, né? About solar returns. Retornos solares.
this is something that you can experiment with also. You can try the tropical and the sidereal and the place of nascimento Yeah. Você pode tentar. and the local. Okay, so you have in a solar return you have a variety of options. Okay. Você tem uma variedade de opções. Okay, now in Brazil, I think that most people use this one and this one. Ele acredita que no Brasil a maioria usa o tropical e o local onde ele está morando, né? Onde ele mora. Okay, try doing this one and this one. Então ele pede para vocês testarem fazer sideral e pelo lugar onde ela nasceu. So now this is easy to experiment with. You can prepare a chart for the tropical and the place. Você faça as duas, né? E veja para aquele ano como é que sai, para vocês começarem a testar. It's just an idea. It's something that you can test very easily. And again, the Lord of the Ascendente E outra vez, o regente do ascendente in the houses. dentro das casas. And you'll find some very interesting connections between the map and major events of the coming year. E você vai achar bastante interessante encontrar alguns dos eventos que vão acontecer naquele ano, só de esse aspecto do ascendente, o regente do ascendente e que casa vai cair. Fazendo pelo sideral e a hora de nascimento. Oh, yeah, right. O arquétipo de Urano, arquetipo de Urano is extremismo. Now, if you think about how let's say you have something that swings, something that can go from one extreme to the other. é como se fosse de um extremo ao outro. And the idea, Extremismo de Urano. the idea of mudança is part of the Uranus archetype. A ideia de mudança faz parte do arquétipo de Urano. But it's this type of change, Mas é esse tipo de mudança. like hot, cold, good, very bad. Muito boa ou muito ruim. Yeah. 880, bom. And the other feature of Uranus is Outro arquétipo para Urano and it's connected. It's connected. It's eternal youth. Someone is all an eternal child. como um Peter Pan, uma eterna. Yeah, Peter Pan. Yeah, Peter Pan. Eterna juventude. Yeah. Peter Pan. That's very good. Now, you can see that Peter Pan is an extremist, Você pode ver que o Peter Pan é um extremista. but he's also the eternal child. E é a eterna criança. And there's also an element of the psyche. E bastante, tem também o elemento do psíquico, né? Now, this is the simplest way to explain the archetype of Uranus. Essa é a forma mais simples de explicar um arquétipo de Urano. Now, the attributes of Os atributos someone who is like a rebel, de uma pessoa que é como uma rebelde, or someone who's very independent, alguém muito independente, is still a person that is probably part of this também archetype. faz parte do arquétipo. And when you look at Saturn, Quando você olha para Saturno, here we have mudança puro. aí Okay? que ele encontra mais mudança.
And the traditional interpretation of Saturn E as tradições, as interpretações tradicionais, well, no, just one. Interpretação tradicional interpretação tradicional is a resistance to change. é a resistência às mudanças. This is exactly opposite of the truth. Esse é exatamente o oposto da verdade. Para o arquétipo. The archetypal Saturniano is change, always change. O arquétipo para Saturno seria mudanças, mudanças sempre. Sempre. And as I said before, some changes are going to be positive, Vão ser and positivas some ou not. algumas não. Negativas. Yeah, the idea is the capacity to change. Capacidade para as mudanças. Yeah, that's the archetypal de Saturno é capacidade para mudar. If Saturno is forte, then you have great capacidade for mudança. Grande capacidade. Yeah. She's gonna- Isso pode ser ilustrado com os trânsitos de Saturno, os 7 em 7 anos, sempre forte na vida das pessoas. Can we say that by the transit every 7 years is a way of saying about the changes? That's exactly very good. Yeah. Bom, And also the mudança of maturidade. Around 20 anos is a grande mudança, you know, retorno de Saturno. But the idea that Saturn is a block against change is just wrong. It's just simply então wrong. ele não concorda com a ideia de colocar em Saturno como bloqueio para as mudanças, You know, it's associated with things that are conservative. que são associados a coisas conservadoras. And it's anyway. This is just two. Now Neptuno. Netuno agora. The most important thing about Neptune is aqua. Água com Netuno. And about aqua, you have now the archetype of the mystical is will include Incorpora, inclui most of all of the things that you know already about Neptune. muitas das coisas que você já conhece sobre Netuno. The idea is to learn more about mysticism. You know, I mean, A ideia é aprender mais sobre o misticismo. because when you learn more about mysticism, you're learning more about Neptune. Quanto mais você for aprender sobre o misticismo, mais você está aprendendo sobre Netuno. And the negative, the desafios that are associated. Desafio com Netuno, Well, it was full. os desafios. Yeah. Are associated with mysticism that has gotten into problems. Your mystical life is A having sua problems. vida mística está dando problemas, está te dando problemas. Like delusion. How do you say delusion? Delusion. Yeah. Delusion. Desilusão. Delusion. Desilusões. Yeah. Delusions. Well, whatever. Delusion. Okay. All right. But, so the idea is that in looking for an archetype, you're looking for one basic concept. Para você olhar um arquétipo, você tem que olhar conceito básico. Pensamento básico Pensamento básico. that incorporates all of what you Incorpore normally. tudo que você normalmente já conhece sobre o planeta. And of these three here, the only one that is different from what you normally learn is Saturn. De todos eles, o que é mais diferente é o Saturno. The others, O conceito que a gente normalmente tem. que eu falo. like the archetype of extremismo and the mystico for Urano and Neptuno,
will incorporate probably, if you think a little, most everything you know learned about Uranus and Neptune. Ele está colocando uma palavra-chave ali, como escrevismo, é uma coisa que dá para abranger tudo que você já conhece sobre o Urano. E o bispo, tudo que você já conhece sobre Netuno. But not mudança for Saturn. Mas o conceito novo seria mudança. But I challenge you to try this idea of Saturn as the archetype of change. Então ele desafia vocês a tentarem utilizar o Saturno como mudança. Especially when evaluating the strength of the Principalmente quando você estiver fazendo uma avaliação da força dos planetas and the aspects. e dos aspectos. Okay, now, I don't know what time it is, so maybe we can answer the morning questions. Ele quer saber se alguém tem alguma pergunta. E considera também desafio no registro agora? Ah, sim. I feel consider. Yeah, but Porque na indiana é Aquário para Saturno, Júpiter para Peixes, e Marte é os registros. but in the case of Aquario, I see Urano as mais influência. Ele acha Urano mais influente em Aquário do que Saturno. But that's for Aquario. But the element of mudança, or Saturn, is still there. You know, I mean, everyone thinks about Aquarius as the sign of change. Todo mundo pensa em Aquário como o signo da mudança. So you see how Aquarius incorporates both Saturno and Uranus. Então, por isso, vocês podem ter uma ideia que ele incorpora os dois em Aquário. See, I mean that's, and if you have a planet that is in the last 8 degrees of Aquario, Se você pegar o planeta que está nos 8 últimos graus de Aquário, then you take the archetype of the planet, você pega o arquétipo daquele planeta and then you work with these two archetypes e here, trabalha junto com esses outros dois arquétipos, de Urano e Saturno. because one thing I learned in Indian astrology was that the signs of the zodiac Uma coisa que ele aprendeu com a astrologia hindu é que os signos no zodíaco are like a screen, a film, é como se fosse uma tela. you know, and you have to see the planets behind the screen. Você tem que ver os planetas atrás daquela tela. So when you get to where you say Aries, you think Mars Então, quando você fala em Ares, você pensa em Marte and Sol, e Sol. you know. So you say Aries is Mars, Sol, you know, Mars is Sol, you know. Então, quando você estiver olhando para Ares, você tem que pensar em Marte e Sol. And Peixes, Júpiter, Neptuno, Júpiter, Netuno para and Peixes. a pouco de Venus, E um pouquinho de Vênus, because exaltation. por causa da exaltação. See? So if you build on the archetypes, build on the archetypes, Se você for construir os arquétipos, and use the signs only as like a ferramenta, a tool usa os signos apenas como uma ferramenta to get at the planets, a tool to get at the planets. para pegar o planeta, para falar um pouco desse planeta. Because the biggest problem I have found in Western astrology is that there's too much emphasis on the signs. Eu sei muito, uma coisa que ele acha que se bate muito na Terra, na ocidental, é análise dos signos, né? Falar muito dos signos. And need much more emphasis on the planets themselves. Ele acha que é mais importante são os planetas, não os signos. Mais alguma pergunta? Se Saturno representa a mudança, como o Capricórnio é considerado sempre um signo mais duro, mais rígido, mais difícil? Como é que Mas fica Saturno é essa regente de associação Aquário entre Capricórnio? Well, Saturno e Capricórnio, por exemplo, poderia ativar one answer to it is March. Uma das respostas é Marte, que é o Uh, regente antigo de Capricórnio. Né? because Não,
agora. Desculpa. No, I meant the Não estava em Capricórnio. And so you got Saturn as the Lord, Mars, so you got a Saturn-Mars archetype. Então você tem um Saturno, Marte arquétipo. And I heard you use the word duo. Duro, yeah. Well, I mean, when you combine these two together, you're going to get duo. Se você combinar os dois juntos, você vai adquirir o duro. And A dureza. another thing too is that it's the 10th house sign, Casa 10, and in the Hindu astrology, na astrologia indiana, each of the houses has a name. cada casa tem um nome. Like in Western astrology, they don't have names. Just first house, second house, you know. But in Hindu astrology, they each have a unique name. Na ocidental a gente não põe o nome nas casas, é primeira, segunda, terceira, mas na indiana cada casa tem um nome. So the Capricorn house, the 10th house, A casa 10 de Capricórnio is called Karma. é chamada um karma. Então você vai olhar em karma, você vai olhar a 10ª casa na indiana. So if you can see the challenge of working with Mars and Saturn archetypes, and with the background of the house of karma, you get an idea of why Capricorn is the way it is. Se você se basear então no Saturno, regente de Capricórnio, e a exaltação, que é Marte, os dois arquétipos, mais a casa 10, que é de Capricórnio, que é karma, então você vai sentir por que ele é duro. Background dele. And also the Não, mas por favor, diga pro primeiro caso. Como foi chegada essa tabela de graus das exaltações? A gente aqui só conhece, normalmente só conhece O signo. How did you find the degrees? Because all we know is about the signs, not the degrees. well, it's like it's basic. I mean, of course. Yeah, sure. Pode, por favor. Mas seria excelente que o professor Waldyr falasse que tem. Os graus de exaltação, os graus dos termos dos planetas, eles têm uma antiga tradição, que se perdem no tempo da história. Meu ladrão tem uma tabela de exaltação de grau, mas a própria Mesmo tem uma data tem isso. Again, the idea behind these things that are standard rules. Outra vez, essas regras são básicas, tanto na tropical como na sideral, Is that when you're looking at a horoscope, start applying the rules. See, that's the easiest thing to do is to learn the rules. The hardest thing to do is to apply the rules. a parte mais fácil é aprender as regras e a mais difícil é a aplicação dessas regras. But if you just use discipline, you know, Só sendo disciplinado nelas, and more or less systematically apply these ideas, I mean, everybody at some point learns the exaltation degrees. todo mundo aprende sobre exaltação. So you need to memorize Você it, precisa memorizar e combinar. just like you memorize the rulers of the signs. Você consegue decorar os regentes dos signos. And then apply them when you look at a horoscope to determine the strength or weakness of a planet. É importante aplicar essa coisa do valente forte e fraco dentro do tempo. And Para como base para fazer análise, né, dos aspectos daquele planeta e trânsito daqueles planetas. Que trânsito também, quando fala em ser forte ou fraco, você consegue distinguir exatamente o que vai acontecer com aquela pessoa por causa dele ser fraco porque ele é forte naquele mapa, naquele tempo, para aquela pessoa. Vai deixando mais refinado, né, a sua interpretação. now now that I think we're probably pretty near the end. So I want to return to the Vida Celestial.
Ele vai terminar então com um pouquinho só da vida celestial. É o próximo livro, que não tem a ver com astrologia. Não dá sentido em relação. The Hindu astrology, there are methods that are used to identify a planetary dimension that one has come from before birth. Na astrologia hindu, eles têm uma forma de encontrar qual foi a esfera planetária que você esteve antes de retornar à Terra. And where are you going to go the next time? What Para onde direction você you die? é na próxima? So Qual that, dimensão mais próxima que você estará indo após essa vivência? so I'm going to share this with them just because it's based on horoscope. Okay. The method for determining a factor that is important in analyzing your archetype. In other words, Uma fórmula que é baseada essa interpretação. yeah. In other words, where does the archetype come from? I mean, De onde que vêm os arquétipos? according to my research, De acordo com a pesquisa que ele fez, the archetypals os arquétipos are based on the vidas celestiais, as vidas celestiais, something like that, and vidas passadas. And the reason why they are important in a given horoscope, this a is importância dele no horóscopo is because in the Vida Celestial and Vidas Passadas, you develop this archetype. Você já desenvolveu isso quando você esteve na sua vivência. Necessarily have to have any artistic talent at all. E ela também não precisa ter talentos artísticos. Tá? Pode ser uma pessoa dedicada ao lar, But it's the archetype of love. mas é o arquétipo de amor. Amor. I'm saying this in English. Amor. So the Venus archetype is a very high archetype. O arquétipo de Vênus é um arquétipo muito alto. And it's because Jupiter is the other one. O Júpiter é o próximo, mais elevado. And it's because Jupiter incorporates Porque o universalidade. Júpiter também vai incorporar a universalidade. And universalidade and love are very closely related. Eles estão muito relacionados. And O amor e a universalidade. the two archetypes that are the best to develop, Os dois arquétipos que são os melhores para se desenvolver, and this is something that everybody here can do. This is not really related to a horoscope. isso não é nada, está colocando uma coisa que também não tem a dizer muito só com horóscopo. The idea is that if you actively, willfully develop, use your vontade Você usar a sua vontade to develop these two archetypes, para desenvolver esses dois arquétipos, after a few more lifetimes, you won't have to come back. provavelmente você não precisará ficar voltando mais. Ok? Yeah. Mais alguma pergunta? Então é isso. Só um minutinho. Eu queria só avisar que existem dois programas que a Realização está fornecendo, que foram escritos pelo Wright, e um é sobre trânsitos e outro é sobre essas vidas celestiais, que a gente descobre os arquétipos e a gente descobre a interpretação deles através do mapa de cada um. É só fazer o cálculo, fazer os cálculos. Existe aqui, eu vou deixar ali à disposição, na mesa lá do Waldyr, lá na Realização, alguma explicação sobre isso também. Existe também um folheto, né? E eles estão à disposição de vocês também, tá?
Um é sobre trânsitos e o outro é sobre esse tipo de arquétipos, tá? São interpretações que causam 20 a 25 páginas de interpretações sobre aquele horóscopo, sobre aquele mapa, aquele tempo. Okay? Aí seria o individual de cada um e vocês poderem até aproveitar para os clientes de vocês. Né? Se basear, ler a interpretação dos arquétipos, que também traz decanatos no final das interpretações, traz Sol, Lua e decanatos, que seria a parte da indiana, tanto no tropical como na sideral. E é baseado apenas em aspectos planetários, tá? Interpretações de aspectos baseado em arquétipos. Tá? Aqui tem um pouquinho de resumo sobre isso. Se vocês quiserem pegar depois lá. Deixar aqui em cima? Então tá. Tá bom? Claro. Vocês querem que eu fale agora de 10 minutos? Você estava filmando a gente lá, Dante? Não, senhora. Não, senhora. Só a pecinha que liga. Isso, obrigada. Vai dar frente. Agora o Daniel está mais forte. Olha a festa dela. Juro. Vira ao contrário, ao contrário. Agora a contra astrologia também é lua, né? Dá licença. Mas é demais. A Juliana caiu. A Juliana caiu. Coisa mais. É fofinha, né? Que banda. Por isso,
Toda bonitinha de vermelho.